raízes na escola anarquista, melhorada, recooptada com o advento da escola nova, mas ao longo do processo histórico ela vai se melhorando, se aperfeiçoando. Qual a diferença do estudo do meio e da aula de campo? O estudo do meio é uma metodologia mais ampla do que a aula de campo. No entanto, a aula de campo faz parte de uma das suas etapas, né? O estudo do meio ele se divide basicamente em 3 etapas, que é a preparação, né? A saída de sala de aula, que é o campo propriamente dito, e a sistematização do saber, que é onde se reúne todo o grupo que participa da atividade em campo, né? Já participou da preparação, e vai sistematizar uma atividade coletiva. Então, diferentemente da aula de campo, que nasce na geografia com uma proposta de um objetivo de ir a campo, comprovar os conteúdos aprendidos em sala de aula, né, o estudo do meio ele é mais amplo, ele tenta superar apenas esse objetivo. Ele tenta que o meio ele seja um objeto maior, né, que seja realmente uma oportunidade de construção do conhecimento a partir do contato direto com o meio e não só de comprovação de conteúdos. Então, a primeira diferença, né, enquanto a estudo do meio e aula de campo, a primeira é essa, de não ir a campo com o único objetivo de comprovar conteúdo. A segunda é tentar superar o tradicional relatório técnico de campo. E aí, os estudiosos da área sugerem que o trabalho seja coletivo, né? Que essa sistematização do saber seja uma produção coletiva de todos os envolvidos no campo e mais, que ela não fique somente, como é que eu posso dizer? Que ela não fique somente dentro, né, dos muros desse grupo que fez parte do campo. Então, esse conhecimento ele tem que ser compartilhado, né? Ele tem que ser expandido. E aí, a gente justifica a importância de se trabalhar com vídeos documentários ou autobiografia coletiva, né? Porque é uma forma desse conhecimento chegar mais rápido, né, a outros públicos, da importância dessa metodologia de ensino para a geografia, né? Que sabemos nós que o trabalho de campo ele surge da formação do curso de geografia, né? Ele faz parte da formação do geógrafo, do professor geógrafo. O estudo do meio, ele também visa uma proposta interdisciplinar. Então, quanto mais disciplinas, componentes curriculares articulados a uma dada temática, um tema gerador, melhor para potencializar essa metodologia do ensino. Partindo desse pressuposto, nós pensamos um estudo do meio que englobasse os componentes de geografia do Nordeste, hidrogeografia, biogeografia, energia, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Então, a partir de um tema gerador, né, Nordeste, estudos integrados Nordeste e suas geoambiências, nós criamos um roteiro e escolhemos como locus para se desenvolver o campo a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão, né? E aí nós objetivamos trabalhar um novo cenário do Nordeste, um novo olhar do Nordeste, né? De Nordeste que se desenvolvem não só a partir das suas potencialidades naturais, mas do turismo e até pelo viés econômico de uma economia sustentável, de atividades sustentáveis, como também os aspectos físicos da região, que foram bem melhores trabalhados a partir das disciplinas de biogeografia, hidrogeografia, né, e na articulação da disciplina também de energia, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Então, a Ponta do Tubarão foi elegida por ser um espaço muito peculiar, principalmente por ser um espaço de fato em que o sertão encontra o mar, né? Quando a gente estudava geografia do Nordeste, nos textos do Manuel Corrêa de Andrade, a gente via, né, que o Ceará tinha essa peculiaridade e alguns trechos do Rio Grande do Norte. Então, por isso que nós elegemos a Ponta do Tubarão,
né, como espaço privilegiado para se trabalhar os conteúdos, né, os objetivos que nossa atividade interdisciplinar exigia. O Cânion dos Apertados é um dos complexos cristalinos inclusos na área do Geoparque Seridó, no qual se caracteriza pelas atividades turísticas atribuídas às suas formações. Um geoparque é uma área com atributos geológicos notáveis, tendo desenvolvimento sustentável ligado às atividades desenvolvidas nessas áreas. O referido geoparque está situado na região centro-sul do estado do Rio Grande do Norte, englobando os municípios de Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, Acari, Carnaúba dos Dantas e Parelhas. Localiza-se em parte na mesorregião Central Potiguar e na microrregiões Serra de Santana e Seridó Oriental. Os processos erosivos e a importância da formação da região do Seridó na história geológica, do patrimônio geológico. Então, cientificamente, a nossa região foi formada há milhões, bilhões de anos, então trouxe essa importância dentro para se criar a proposta de um geoparque. Mas isso foi percebido pela própria população ou como se deu esse processo? Não, foi através veio os técnicos da CPRM, juntamente com o pessoal da UFRN. Então eles perceberam, vieram fazer alguns estudos. E durante esses estudos, o geólogo, que é o professor Marcos Nascimento, que hoje ele é coordenador da proposta Geoparque Seridó, ele percebeu e aí ele convenceu, né, aos demais sobre a importância da nossa região. E aí, através de estudos, de pesquisa, de um levantamento técnico que nós temos, um levantamento técnico desses 6 municípios, foi onde ele foi fundamentando a proposta da criação de um geoparque aqui na região. Isso desde 2010. Então, a gente vem trabalhando na região nessa perspectiva de geoparque desde 2010. Dizemos muito que nós já somos geoparque na prática, nós já trabalhamos geoparque, já trabalhamos educação, já trabalhamos conservação, já trabalhamos o turismo. A nossa região do Seridó, através do Geoparque Seridó, ela é conhecida mundialmente. Ela não é só conhecida do Geoparque Seridó e o Seridó não é conhecido só no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Brasil. Não, ela é conhecida mundialmente através do Geoparque Seridó. O que é que a gente busca hoje? É fazer com que a nossa população, a nossa comunidade, que é o papel fundamental dentro de uma proposta de geoparque, conheça também. E acerca dessa população que reside, né, nas áreas de geoparque, que tem essa característica de englobar as populações que já estavam inclusas. O que é que você percebe que é o fator que mais degrada aqui dentro dessa área, por esses moradores? A gente viu ali a criação de gado, e se você acha que isso atrapalha? É porque, assim, como nós estamos em área particular e o pessoal aqui vive vocês viram, tem a criação de pecuária, né? A pecuária, né? Então, aqui também teve um tempo que estavam tirando tirando a areia e outros. A gente trabalha justamente dentro, buscando a conservação, a geoconservação, de mostrar a importância do local para que elas vão se sensibilizando e vão percebendo o potencial que eles têm nas suas terras. E a partir daí venham agregando, trabalhando mais na questão do turismo, planejando melhor e organizando melhor o território para receber os visitantes. Então a gente vem trabalhando através um trabalho aqui da Secretaria de Turismo, aqui principalmente de Currais Novos, onde eu faço parte da equipe, fui chamada pela atual gestão para ficar com ações direcionadas ao Geoparque Seridó. Então a gente trabalha, eu estou indo na comunidade para que a comunidade se eduque ambientalmente e perceba, conhecendo, porque quanto mais a gente propagar, mais conhece, mais valorizam e tem mais capacidade de organizar. Sobre a questão da geoconservação aqui, a gente lida muito com a educação mesmo, né? A gente busca lidar muito com a educação do ser humano.
vocês vão perceber aqui é uma área particular, privada, certo? A moradora aqui, hoje ela é formada condutora local, então ela pode receber os grupos aqui, pode conduzir os grupos. Ela faz um monitoramento da área em alguns momentos, recolhendo lixos que são deixados pelos visitantes. Então, assim, o maior problema daqui em relação a lixo é isso. Os visitantes vêm, muitas vezes não entendem que nós estamos apenas de passagem e não somos donos do lugar. Então, vocês encontram coisas absurdas, vocês podem encontrar. Aqui existe muita atividade de acampamento também. O pessoal gosta de acampar aqui e muitos deixam os restos, fazem um fogão, o seu fogo e terminam deixando. Então, a preservação realmente é feita pelos moradores e pelos visitantes que têm alguma consciência e catam algum lixo que encontrar ou não deixam o seu lixo. Nós sabemos que toda atividade agride ao meio ambiente, mas se a gente puder evitar ao máximo essa agressão, já é meio caminho, né? É o que a gente busca também. Então, alguns projetos sociais que a gente participa, a gente busca trazer os alunos aqui, educar esses alunos ambientalmente, fazer uma oficina de educação ambiental onde eles possam se sensibilizar e a partir daquele momento saber que essa pedra está aqui por algum motivo. Então não se tira de nenhum lugar que a gente vai visitar nada. Então entender que essa pedra, por mais bonita que seja, ela deve ficar ali, certo? Como podemos observar a fitofisionomia do Cânion dos Apertados, os paredões quartzíticos abrigam diversas espécies de vegetação endêmica do bioma Caatinga. Algumas dessas espécies são as cactáceas, as bromeliáceas, como o xique-xique e a macambira de flecha. No leito do rio, podemos observar também o ipê amarelo, Androanthus albus, e a presença da espécie exótica algaroba, Prosopis juliflora. Agora vamos ouvir a fala da assessora operacional do Geoparque Seridó sobre as relações existentes entre o meio e o homem no leito do rio Picuí. Meu nome é Janaína, sou assessora operacional do Geoparque Seridó da Secretaria de Turismo de Currais Novos e vou falar um pouco aqui sobre a relação homem-natureza dentro da nossa proposta, o que a gente busca dentro da nossa proposta através dessa relação. O que a gente quer é educar as pessoas, para que as pessoas conheçam a importância do seu patrimônio e saber que nós não somos donos da natureza. Então, a gente busca educar para que as pessoas evitem o desmatamento, evitem a caça. A gente busca dentro do território do Geoparque Seridó fazer com que as pessoas se sensibilizem com o meio em que vive e assim possa respeitar. A relação se dá através de cursos, de propagações sobre o projeto, sobre os conceitos geológicos, sobre a questão da importância da nossa fauna, da nossa flora. E o que a gente mais quer é fazer com que as pessoas se eduquem ambientalmente para que possa vir a respeitar o ambiente em que vive. Estamos aqui no Geossítio Cânion dos Apertados, com a guia de turismo Janaína. Vamos fazer agora uma entrevista a respeito do ecoturismo no local. Quais as principais atividades que o parque tem a oferecer? Aqui no Geossítio Cânion dos Apertados ou no Geoparque como um todo? No Geoparque. Aqui especificamente, onde nós estamos no Geossítio, trilhas, caminhada, o pessoal, contemplação também, atividades de contemplação. Existe também acampamentos aqui, o pessoal vem muito acampar. Visitas particulares, que quando tem um pouco de água que chega, o fluxo aumenta bastante de visitantes. Então, em relação à escalada, rapel, eu não tenho muito conhecimento porque preciso de outros estudos para as pessoas poderem estar fazendo essas demandas de atividade. Mas, basicamente, é caminhada, trilha e contemplação da natureza, turismo de natureza. O geoturismo também é um segmento voltado ao geoparque.
Então, que é não só vir contemplar a natureza, mas saber a informação geológica daquele geossítio. Certo. E qual assim, é o público, qual seria o público assim, que mais frequenta o geossítio? São os estudantes, então pesquisadores, então eles vêm bastante em busca não só da contemplação, mas andar por esse leito do rio e pesquisar, saber a história do patrimônio geológico, das rochas, das formações. Então estudantes. São mais assim estudantes de ensino superior ou também os ensinos médios e fundamentais têm essa prática de trazer os alunos para o local? Não, são mais científicos, são pessoas mais de cursos específicos, de graduação. Alguns, pessoal do ensino fundamental também, alguns grupos vêm bastante, mas é mais do âmbito de graduação, especialização. Nós temos hoje aqui um aluno de doutorado. Ele está fazendo uma pesquisa aqui, então aqui existe muita pesquisa científica, estudantes vêm fazendo, e a gente está buscando catalogar esses estudantes. E uma das pesquisas que está sendo atualmente feita aqui é um estudante de doutorado, onde ele está fazendo uma pesquisa da tese dele sobre, porque eu não sei se ele já recolheu, sobre que tipo de mosquito existe aqui. E a partir dessa pesquisa ele vai estudar tanto aqui como alguns locais do centro de Currais Novos, e ele vai estudar a probabilidade de ter qual seria a próxima doença através dos mosquitos. E essa forma das pesquisas científicas é uma forma também de divulgar o local, né? Isso, como o trabalho das pessoas também que estão aqui, né? Isso. E como é que se encontra o fluxo das pessoas no decorrer do ano? Se um banco de dados? Sim, se vocês tivessem. Não, na verdade, assim, não existe o controle, não existe esse controle aqui no geossítio. Então, o pessoal que recebe, os moradores que recebem, eles não fazem esse controle. Não existe um banco de dados, não existe uma lista onde você possa assinar. Como vocês vão encontrar no geossítio Mina Brejuí. Lá, todo mundo que entra tem que assinar, o pessoal faz um banco de dados. Mas aqui a gente ainda está trabalhando isso para ver se a gente consegue deixar mais um aspecto organizado, planejado, profissional, para estar recebendo esse público que sempre vem em busca de conhecer aí o cânion. No local existe perspectiva, se a gente vê que é nítido que há uma perspectiva para assim, esportes radicais. Existe uma perspectiva desse tipo de projeto para atrair mais outros públicos de aventureiros no local? Enquanto isso aí, eu acho que inicialmente deve ter um estudo, porque como eu falei, toda atividade agride o ambiente que a gente... Então, deverá haver um estudo antecipado para saber que atividades esportivas podemos estar praticando aqui no cânion. Teve uma visita aqui que eu fiz, que eu encontrei um cara, ele vinha de bicicleta, e aí ele passou, e eu vi que a bicicleta dele era a bicicleta esportiva. E aí ele passou com um pedaço, ele veio puxando a bicicleta, aí começou a conversar comigo, ele veio treinar aqui uma maratona, que ele ia fazer aí pelo Brasil, e o local que ele achou mais adequado para vir a correr essa maratona foi justamente treinar aqui nesse leito do rio, umas 10 horas da manhã. A gente agradece aqui a entrevista com a guia de turismo Janaína. A aula em campo se fez necessária para a comprovação de conteúdos dados em sala de aula e o levantamento de questionamentos acerca do tema, análise da rede de drenagem, possíveis usos e os possíveis conflitos dos recursos hídricos. É um primeiro momento paramos no município de Currais Novos, onde podemos constatar que o município passa por limitações hídricas e a problemática está sendo mitigada através da adutora de gatilho rápido, e na zona rural a população conta com o auxílio de carros-pipas e das cisternas. Em relação ao desenvolvimento sustentável, quais os benefícios
desenvolvidos e deixados para a comunidade local? Dentro da proposta do Geoparque Seridó, a gente busca trabalhar desenvolvimento também econômico e social, buscando sempre a sustentabilidade. Então, o que a gente procura? A gente procura a comunidade através pela Secretaria de Turismo. Então, na Secretaria de Turismo a gente busca formar, capacitar. Então, todos os cursos que a gente tem, a gente direciona para os moradores das comunidades do entorno dos geossítios, não só do cânion, como dos demais geossítios. E questões também de ações de educação ambiental. Então, a gente busca mostrar exemplos que acontecem em outros geoparques que poderiam ser aplicados aqui dentro do nosso território, dentro do Seridó, para que as pessoas percebam e comecem a ver algo a mais na renda, através do geoturismo, através de alguma venda de algum geoproduto, como é o caso do José Evangelista, lá de Carnaúba dos Danos. Quando os técnicos da CPRM e demais viram o que a gente tinha, a potencialidade do nosso patrimônio geológico, entenderam que realmente a gente tinha tudo para se tornar a Geoparque. Isso a gente trabalha desde 2010, essa proposta. Foi quando a gente começou a trabalhar, inicialmente, a proposta tinha 9 municípios, certo? Mas eram 25 geossítios. Com o passar do tempo, apenas seis municípios começaram a apostar realmente no projeto, começaram a divulgar, a fazer o seu dever de casa. E chegou um momento, que foi na época da minha dissertação, onde através da Unesco, a gente precisou delimitar e diminuir o tamanho do projeto. E aí hoje o projeto conta com 6 municípios, que são Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, Acari, Carnaúba e Parelhas. Então a proposta hoje do Geoparque Seridó, ele contempla 6 municípios. Nesses 6 municípios nós temos inventariados, dentro da proposta de Geoparque Seridó, 16 geossítios. O que se caracteriza um geossítio? O geossítio, ele se caracteriza pela questão do patrimônio geológico. Mas só em ter rocha, em ter pedras, em ter... Não, é a importância que existe dentro da história geológica. Então, o cânion dos Apertados, se vocês buscarem aí na internet e até em estudos, em artigos, vocês vão encontrar uma informação errada. Não sei se vocês já pesquisaram, mas sai muito que aqui é o único cânion do mundo de forma granítica. Mas essa informação é errada. A gente tenta ao máximo. Pessoas que vêm conhecer saem com essa mesma informação muitas vezes. Pessoas da mídia. A importância maior do cânion é porque é o único cânion do mundo de rocha quartzita. Então é essa a importância maior também dos Apertados. Foi formado há milhões e milhões de anos através de processos erosivos, através da força da água. Vocês vão ver, as rochas vão ter alguns formatos, vocês vão perceber. Quando o jornalista que eu trouxe aqui, outro dele perguntou, mas por quê? Depois que eu falei tudo, mas qual a importância, assim, por que um leito do rio tem uma importância dessa tão grande? Aí eu disse, vou fazer igual fizeram com você em Carnaúba. Quando eu apresentar você, que você entrar no leito do rio, quando você terminar, você me responde. E aí aconteceu mesmo, quando ele botou o pé, onde a gente vai entrar, ele disse que não sabia se corria, se tirava foto, se me entrevistava, o que ele fazia. Ele disse que parecia uma criança dentro de algo que ele não acreditava. O estudo do meio para a vida pessoal e acadêmica traz consigo uma relação que obtemos uma gama de conhecimentos novos. É uma nova experiência para a vida, além de trabalhar com um conjunto de pessoas, ao qual o docente está ali como responsável de manter a ordem do conjunto. Trabalhar com diversos fatores, ao qual a existência do planejamento para toda a aula é essencial. Deve abarcar diversos meios e fins de consolidação entre aluno, professor e meio. O estudo do meio marca diversas possibilidades para o aluno adquirir conhecimentos das categorias geográficas e além de outras percepções, paisagem, lugares, espaço, território,
e região, todas elas uma visão interligadas. Neste campo feito por Raimundo Macau, observamos a questão interdisciplinar entre as áreas. Buscar a curiosidade do saber o porquê das transformações espaciais deve propiciar para o aluno inquietações e perguntas. O estudo meio para a preparação do docente é de fato de importância relevante para a preparação do trabalho em grupo, estimular a percepção do olhar, sair da teoria para a prática, colocar os conhecimentos obtidos em sala de aula no campo. Tão belo sol brilha no horizonte, pintando no céu novo dia. Um pincel colorido aquarela que o bom pescador principia. Hora de partir para o mar, enfrentar com certeza o remanso. Depois de um mero descanso na rede que aprendeu navegar. Tainheira em sua persistência, com tantas linhas a arte lhe deu. Sua imagem bem retratada nas histórias que o tempo escreveu. Sempre firme nessa caminhada, sustentando a luta com atitude, pra ensinar a nossa juventude, preservar essa terra sagrada. Por qual motivo foi criada a reserva e o ano assim de criação? A reserva ela teve dois motivos de criação. O primeiro motivo foi preservar os costumes e cultura da comunidade e a segunda é sua atividade ambiental. Por exemplo, nós temos um estuário, que por sua vez alimenta toda essa comunidade de pescadores. Então, se preservado, vai ter o que no futuro possa oferecer aos seus filhos e futuros netos. E a criação dela foi pela questão de preservação socioeconômica, nas duas seções. No caso, ela foi criada para impedir que grandes empreendimentos de turismo, ou então até de caçadores ou outros empreendimentos de grande porte, adentrem essa região aqui e utilizem o recurso natural de forma indevida, e acabando destruindo, e por sua vez tirando o recurso natural. Teve alguma dificuldade assim, para a criação da reserva? Teve alguns empecilhos, que foi a parte mais burocrática. A reserva, para ter a sua existência, ela precisava de ter 2 municípios envolvidos na construção, já que ela é uma reserva estadual. Ela foi criada em 18 de junho de 2003, que por sua vez teve o município de Guamaré, juntamente com o município de Macau, para a criação da reserva, que por sua vez foi formada o primeiro nome, Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual da Conda do Tubarão. E desde então, ela se estende melhorando as suas condições, digamos assim, de convivência com a comunidade, para ter mais um acesso à comunidade de utilizar os recursos naturais sem que degrade o meio ambiente. Certo. Tem alguma, como eu posso dizer, um programa específico de preservação das espécies locais, assim, dos ecossistemas? Temos, digamos assim, a reserva, a comunidade é a fiscalizadora das suas ações próprias. Nós temos aqui uma comunidade com mais de 7 mil habitantes, que por sua vez, elas mesmas se fiscalizam, que por acaso alguém faça um crime ambiental ou algo semelhante, a pessoa vai denunciar de modo anônimo e esse por sua vez vai reportar a um dos conselheiros ou algum responsável, que por sua vez vai entrar com as medidas cabíveis, que vai oferecer, por sua vez vai entrar com o IDEMA, com o IBAMA, e por sua vez vai ser apenas, digamos assim, notificado. Se persistir o erro, vai ser multado e pagar a consequência. Então, os motivos específicos dessa preservação são esses que você acabou de citar? Sim, mas a cultura local, buscando aqui não perder nosso território pesqueiro e também não perder nosso meio ambiente.
Quais dificuldades aqui, as principais dificuldades de preservação ambiental da reserva? Digamos que a principal dificuldade para a reserva crescer assim, preservada, é o poder econômico. As eólicas, por exemplo, é um dos, digamos assim, vilões dessa questão. Por ser ter o slogan de energia renovável e limpa, essa implantação de eólicas, ela tem digamos assim, um prejuízo muito grande ao meio ambiente. Por exemplo, ela vai terraplanar uma quantidade muito grande de sedimento de quartzo, que é a areia. Por sua vez, ela vai deixar de repor na nossa área de costa, que é muito importante para barrar o avanço do mar, que pode destruir nosso manguezal. Aí, como a população local é afetada com essa área de preservação, ela tem consciência dessa preservação, que é necessária essa preservação? Sim, digamos que cerca de 60% da população tem consciência da preservação e é necessária a preservação. Só que, infelizmente, algumas atividades de alguns, digamos assim, alguns federais, como a SPU, como o IBAMA e o IDEMA, que fiscalizam essas regiões, acham que por causa que são leis da reserva, mas na verdade são leis do federal que já existiam anteriormente à reserva. Então, quando acontece alguma autuação, digamos assim, alguma multa sobre um indivíduo assim, fazendo mal ao meio ambiente, ele acaba julgando, dizendo que a reserva foi responsável pelo que aconteceu com ele. Não tem aquela, digamos assim, aquela separação do que é reserva e do que é órgão ambiental. A comunidade da Reserva de Desenvolvimento Sustentável, ela é estadual de Ponta do Tubarão, ela está localizada no município de Macau, né, onde tem uma população em torno de um pouco mais de 4.000 habitantes. E o interessante dessa região, nós observamos que o mar encontra-se com a caatinga ou a caatinga com o mar, né? E tem uma predominância muito presente também da região de mangues, né? O mangue, ele tem uma sustentabilidade de folhagem que é utilizada para a agricultura, para suporte alimentar, para a madeira, no conceito dos barcos, que temos uma colônia muito presente de pescadores em Dioglopes, né, a Z41, onde eles adentram o mar, onde eles têm uma economia muito pautada em cima da questão da pesca, né, dos crustáceos da região, onde você vê assim, de forma bem sustentável a consciência dessa comunidade, né, com a reserva, com o cuidado com toda a sistemática do meio ambiente, onde você vê que, digamos, nós temos a presença de algumas ações por parte do MEC de preservação ambiental, né, porque tem projetos lá da própria Petrobras, o próprio MEC, através de ações, né, junto a essas comunidades, mas na verdade o que prevalece é a colônia de pescadores, que é muito forte, muito presente, com mais de 600 associados, né, segundo levantamentos da própria comunidade, e é uma pesca rudimentar, é uma pesca bem tradicional, e, digamos, no sentido do desenvolvimento de cultura, nós temos algumas ações que é desenvolvida pela comunidade no sentido dos pescadores, que eles fazem competições, né, algumas competições anuais, competições de barco, de vela, competições de várias naturezas. Na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão, localizada no distrito Diogo Lopes, da cidade de Macau, Rio Grande do Norte, podemos observar de perto as produções econômicas e culturais. O projeto Nosso Barco é de total importância para esta produção no distrito. A pesca artesanal é a principal fonte de economia do local. A captura desta atividade ocorre em alto mar, próximo à costa, e todo o pescado que é produzido é vendido para o rancho local ou por meio de atravessadores.
Estes atravessadores são comerciantes que fazem a compra dos peixes por valores baixíssimos, cerca de 15 centavos por unidade, e vendem a grandes empresários por um valor imensamente maior. As espécies que são retiradas na pesca são sardinha, voador, dourado, serra, tainha e guaiúba, sendo o voador em primeiro lugar e a sardinha em segundo. Algumas mulheres também se aventuram com seus maridos a capturarem mariscos, tanto para a retirada da carne que será consumida, quanto as conchas, que não são descartadas e sim reutilizadas, tanto para artesanato quanto para a construção civil. Na construção civil, estas conchas são utilizadas no lugar de britas. Graças a esta forte atividade pesqueira, surgiu em setembro de 1997 a competição de barcos, chamada de Regata dos Veleiros, onde quem atingir o primeiro lugar na linha de chegada com seus veleiros é premiado, por exemplo, com materiais de pesca ou manutenção dos barcos. Essa competição é patrocinada pela Petrobras. Outra atividade cultural realizada em Diogo Lopes é o Festival Noite das Lamparinas, que vem acontecendo há 5 anos na Pousada Sertãozinho, onde ocorrem encontros e projetos culturais. É uma noite de música e poesia com militantes da reserva da Ponta do Tubarão e cultura popular. Os impactos decorrentes da reserva Ponta do Tubarão refletem também a questão cultural. Um exemplo disso é a intitulada Noite da Lamparina, que acontece anualmente e já está no seu 5º ano. Conversamos com o Zelito Coringa, que nos falou um pouco sobre essa questão. De Carnaubais, né, uma cidade próxima aqui, e eu já conhecia o pessoal aqui da reserva, né, de outros movimentos, né, e aí eu acabei que reencontrando nesses encontros ecológicos, né, e tal. E eu na verdade não tinha conhecimento, apesar de eu morar próximo aqui, eu não tinha conhecimento que aqui era uma reserva, né? Uma reserva estadual e tal. E aí eu reencontrei o Hélio, né? Num convite que ele me fez aqui para a Noite da Lamparina, que é um evento que ele faz aqui. Já está no 5º ano, vai ser agora dia 2 de dezembro, a 5ª Noite da Lamparina. E aí, nessa minha vinda para cá, eu fiquei encantado, porque eu na verdade não conhecia, né? Como a gente tem coisas assim do nosso próprio estado que a gente não conhece, então às vezes é uma dimensão muito grande, assim, e eu sou daqui de uma cidade próxima. E aí, assim, já desde acho que uns 5 anos que eu estou sempre aqui, participando dos encontros, dos projetos, e aí essa história do INPE foi uma coisa mais recente, né? Que para mim assim, eu tenho um trabalho de composição, e fora isso eu sou conselheiro do setorial de música nacional, né? Sou conselheiro, faço parte do conselho do CNPC, que é o Conselho Nacional de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. E veio uma militância muito grande em relação à questão da música, né? E aí, assim, compor um hino de uma reserva, né? Para mim é um marco, sabe? E a ideia é que esse hino ele possa ser trabalhado nas escolas, né? Ele possa ser colocado para os estudantes, né? Também conhecerem, né? A própria comunidade, né? E a música ela tem esse poder de agregador, né? E agora num evento que teve aqui, uma professora, ela trouxe toda a turma, né? E eu achei muito bonito, assim, você vê a própria comunidade se empoderando, né? A bacia hidrográfica Piranhas-Açu, totalmente inserida no clima semiárido nordestino, é uma bacia interestadual, compreendendo os estados da Paraíba e Rio Grande do Norte. Possui uma área total de drenagem de 43.161,50 km².
sendo 26.183 km² correspondendo a 60% da área no estado da Paraíba e 17.498,50 km² correspondendo a 40% da área no estado do Rio Grande do Norte. Contempla 147 municípios, sendo 45 municípios no estado do Rio Grande do Norte e 102 municípios no estado da Paraíba. O principal rio da bacia é o rio Piranhas-Açu, de domínio federal, uma vez que tem sua montante no município de Bonito, Santa Fé, na Paraíba, e segue seu curso pelo estado do Rio Grande do Norte, desagando no Oceano Atlântico, na costa potiguar. Trata-se de uma bacia importante para os estados, devido à localização da barragem Armando Ribeiro Gonçalves e o sistema de reservatório Curemas-Mãe d'Água, que são mananciais estratégicos no desenvolvimento socioeconômico desses estados. A barragem Armando Ribeiro Gonçalves armazena 2.400 bilhões de metros cúbicos, do qual, a partir do Piranhas-Açu, torna-se perene, permitindo o desenvolvimento da potencialidade agrícola do Baixo Açu. E o sistema de reservatórios Curemas-Mãe d'Água no estado da Paraíba tem a capacidade de armazenamento de 1.350 bilhões de metros cúbicos. Contudo, devido ao déficit hídrico que vem acontecendo nos últimos anos, a perenidade dessa bacia está sob risco. Eu gostaria de fazer algumas perguntas com relação à reserva de desenvolvimento sustentável, por exemplo, no distrito. A primeira pergunta que eu tenho é a seguinte: a gente sabe que o distrito ele está presente dentro da bacia Piranhas-Açu, que é uma bacia interestadual que alimenta tanto a Paraíba quanto o Rio Grande do Norte. Então, eu gostaria de saber, com relação ao abastecimento hídrico, quais os principais afluentes, ou seja, os principais rios que contribuem para a manutenção desses recursos hídricos na reserva. A nossa bacia Piranhas-Açu, ela alimenta sim essa região, mas não diretamente como um rio, mas como atividade da CAERN, que é a doutora responsável pelo transporte de água para essa região, mas não em uma mudança, por exemplo, assim. A gente tem uma oferta de água reduzida, não tem aquela... Periodicamente temos um abastecimento. A comunidade de Diogo Lopes Barreto e Sertãozinho trabalham mais no sistema hídrico de abastecimento de poços artesianos. Esse, por sua vez, é uma água mais pura, mais limpa de, digamos assim, itens cancerígenos como cloro e outros afluentes. Bom, com relação a essa questão dessa captação que eu vi para vocês, como é a qualidade dessa água? Segundo o que é dito pela norma que é permitida, nós temos até um teor de 5% de sal, de cloreto de sódio diluído na nossa água. Mas na verdade isso não condiz com a realidade. Eu já fiz pesquisa já no IEM Macau, que a nossa água tem 15% de cloreto dissolvido em sua estrutura molecular. Isso não é muito bom para a saúde da população que consome esse recurso. Então, a nossa comunidade é preferível usar os poços artesianos do que utilizar de águas como a da CAERN ou os adutores. Bom, a gente sabe que o fator climático é muito importante para a manutenção desses recursos hídricos, não é mesmo? Então, eu gostaria de saber a relação entre os períodos de cheias e de secas aqui, como é esse processo, em quais meses isso acontece e como é a manutenção dessa água quando acontece esses processos. Como trabalhamos muito com poços e a nossa área regional aqui é mais, digamos assim, sedimentar, mais arenosa, por ser um terreno muito poroso, a absorção de água é constante. Nossos períodos de chuva eles são curtos, porém muito intensos, e ocasiona que grandes quantidades de chuvas acumulam no seu lençol freático. Isso, por sua vez, vai, digamos assim, ser utilizado e reutilizado durante muitos anos, porque até uma água percorrer mais ou menos assim, 1 km de extensão de terra, já vem bem filtrada e já vai passar muitos anos. Então, talvez as nossas águas de hoje, que estamos usando hoje, sejam águas de mais ou menos 10, 15 anos atrás, que já veio seguindo esse fluxo natural das gravidades. Com relação ao fator social, como essa gestão de a gente entendeu que é muito importante aqui a questão da pesca, né?
isso, como uma atividade utilizando justamente os recursos hídricos e aqui praticamente, né, a utilização da água e tal. Além da pesca, qual outra atividade fornecida pela água da qual ajuda na manutenção do PIB aqui? Bem, o turismo, mesmo sendo, digamos assim, reduzido, ele auxilia muito em algumas áreas da nossa região. Nossos restaurantes, digamos assim, nossos condutores, embarcações, eles se utilizam dos recursos hídricos, no caso do Canal do Maré, para fazer esse traslado com passageiros. E eles, por sua vez, têm uma renda extra graças a esse fluxo de pessoas que visitam a reserva e fazem a visitação às nossas áreas de praia e utilizam exatamente as embarcações dos pescadores. E isso é um recurso a mais para os nossos, digamos assim, guerreiros do mar. Assim, já foi entendido que as questões dos recursos hídricos se dá principalmente pela questão de impostos, mas existe aqui na comunidade a questão da captação desses recursos, por exemplo, os períodos de chuva, palha, essas coisas, ou existe um manancial maior, um açude, algo que tem essa captação? Não, fora o rio Piranhas do Sul, que vem captado pela KN, aqui não tem nenhum outro fluente de águas, assim, de rios. Temos sim as captações de água de chuva no período chuvoso, que as pessoas utilizam caixas de água de grande porte para armazenar água enquanto está naquele período chuvoso. Porém, essa água também ela não é tão constante. Como eu falei, nós temos aqui um período muito fraco de chuvas. Nossas chuvas são mais intensas, mais, digamos, fortes durante um período e cessam. Esse período agora, o último inverno, que é chamado inverno na nossa comunidade, mas agora não é, teve captações de água de até 40 milímetros de volume de massa. Então, assim, não digo assim, é um mês sim, outro não, não é algo constante. Então, a captação de água é só durante o período chuvoso, então não tem muita utilidade. Com relação ao saneamento básico da comunidade, como é que se faz? Nesse momento, o saneamento básico se torna muito precário, digamos assim, porque já que a reserva existia, as comunidades, digamos assim, nosso município não se interessou tanto em fazer o saneamento básico local antes de se instalar digamos assim, uma quantidade tão grande de pessoas. Então nós temos uma infraestrutura básica, digamos assim, que não permite assim, uma área de tratamento desses resíduos que é jogado pela própria população. Alguns têm os seus poços na quais tem filtragem, outros não têm tanta consciência e lançam também dejetos, no caso, água suja em plena via pública, ou não tem esse saneamento básico. Então, no caso, não existe uma estação de tratamento desse produto? Não tem. Apenas o fornecimento desse recurso hídrico? Sim, exatamente. A gente tem também que o uso da água é muito importante, só que a gente também precisa entender os usuários. Bom, quem são os usuários desses recursos hídricos? São apenas a comunidade ou de alguma outra comunidade, alguma outra cidade, da qual vocês fornecem esses recursos hídricos para eles? Nossa comunidade tem chamados olheiros, que são, digamos assim, represas de água que, por sua vez, alimentam muitas das comunidades. Até Macau mesmo já sofreu com escassez de água há muito tempo atrás, e Diego Lopes, por sua vez, juntamente com Barreiras, forneceram barris de água, no caso assim, para fazer o chamado Frota da Aguada, há muito tempo atrás, para transportar água para a comunidade de Macau. Então não é somente Diego Lopes e Barreiras que usufruem da água, mas qualquer comunidade que necessite desse recurso hídrico vai ter utilidade. Algum tipo de conflito com relação à manutenção desses recursos? Sim. Temos um conflito bem recente aqui sobre a captação de água de poços artesianos. A indústria, o financeiro de uma contribuição. A KN, por sua vez, por oferecer esse serviço, acha que não necessitamos do serviço em qualidade. Então, segundo que anda de boatos com alguns da comunidade, a KN queria cobrar taxas sobre o uso comum da água de poços artesianos. Diz que não é, digamos assim, fechado em lei certo. Ou seja, não seria legalizado. Não seria legalizado. Mas
além deste conflito, existe conflito entre as pessoas que habitam a comunidade? Na verdade, não tem esse conflito. É tanto que, digamos assim, é tão solidário na questão do uso da água que pessoas que abrem poços oferecem seus recursos hídricos para outras pessoas. Porque também a água é de uso comum de todos, né? Então, independente se eu fizer um poço na minha casa, eu não posso dizer que aquele poço, aquela água é minha, mas sim de todas as pessoas que possível puder ajudar, obrigatoriamente a minha função é auxiliar essa pessoa. Posteriormente, no distrito de Diogo Lopes, constatamos que a população conta com a distribuição de água através da CAERN, mas em outras ocasiões, como a seca, a população recorre aos aquíferos de água doce para o abastecimento local. Dessa maneira se fez possível analisar as redes de drenagem, quais os recursos hídricos e a maneira como está se tratando a crise no estado do Rio Grande do Norte e como a população se comporta perante essa situação. Exatamente por causa do afloramento da água, né, do lençol freático, e em alguns momentos ele acaba se tornando, ficando exposto, né? Então aqui a gente pode ver, desde lá da frente tem o afloramento, tem aí de olhos d'água, toda essa água aqui é água doce do lençol freático, que está exposto porque na verdade aqui a gente não tem um rio de água doce que vai desaguar no mar, né? A gente tem essa porção aqui de um estuário, né? Ele acaba se tornando, tendo um aspecto de um estuário, mas na verdade esse rio aqui, ele é um braço de mar, né? Que vai adentrando aqui o continente e vai preenchendo toda essa parte aqui e vai fazendo esse aspecto de um estuário, né? Mas não tem um rio que vai desaguar no mar. E aí esse manguezal aqui, toda a água doce que vai se regar para levar nutrientes para ele, vem a partir do lençol freático, desse afloramento. Esse aqui é um ponto que a gente tem, né? Ali na frente a gente também tem outro, a gente vai ver ele. E ali, aqui, então essa trilha lá vai até a comunidade de Barreira. Se a gente fosse fazer ela, a gente sairia por aqui, ia sair lá na outra comunidade, né? E a gente ainda vê alguns afloramentos ao longo do percurso, né? Como aqui é um braço de mar, né? Essa água, a maior porção dela é salgada. Pegasse 4 colheres de sopa de sal e diluísse em 1 litro d'água para chegar mais ou menos à salinidade aqui desse braço de mar, né? Mas aí, claro, tem também essa recarga que vai estar abastecendo esse manguezal a partir do afloramento de Olheiro, né? Aí a gente vai ver, então, só a gente para poder se situar, a gente consegue ver, né, alguns aspectos de caatinga e de restinga presentes nesse ambiente, né? Já existem alguns autores que acabam dizendo, né, que aqui é o encontro da caatinga com o mar, né? Então esse aspecto, essas características são bem marcantes desse lugar, né, da Ponta do Tubarão, né? Eu estava conversando com o Raquel e eu disse, olha, é possível a gente encontrar espécies de caatinga dentro de uma ilha no manguezal. Então é um mistério muito grande, porque assim, acaba sendo peculiar, né? Se a gente tivesse condição, a gente iria ver um pouco lá na Ilha da Missa. Atualmente, a energia eólica é vista como uma das principais fontes alternativas, já que, se comparada a outras fontes de energia, causa menos impacto ao ambiente. Porém, se os parques eólicos forem instalados em áreas inadequadas, tais impactos podem ser potencializados. Em se tratando de área de reserva de desenvolvimento sustentável, questões como a sobrevivência da comunidade local devem ser consideradas. Você falou agora dos parques eólicos. Há alguma contrapartida social? Quais são os problemas gerados ao ambiente com a instalação desses parques eólicos? Sim. Eu vou falar mais sobre a observação dos problemas que foram gerados, né? Porque assim, não tem um estudo a fundo que possa dizer esse problema gerou por causa disso. É o que a gente acaba observando. Por exemplo,
tem parques eólicos dentro, em cima de uma faixa da Restinga, em cima de uma faixa da União, da área da União, que é de uso comum. Então, foi instalado em um ambiente que seria uma área de praia, que as pessoas não podem mais passar, porque tem um parque eólico no meio, né? Privatização da área. Essa área de Restinga, a vegetação foi toda suprimida para poder instalar o projeto. Então, o sedimento ele está propício para ser levado pelo vento em qualquer momento. Isso aí implica porque esse sedimento está voando, está caindo em outro ambiente, seja um ambiente de mangue, ou seja, dentro do rio, está assoreando o rio ou soterrando o mangue, né? Na área mais rural, foi devastada grande porção de vegetação de capim, e foi plantado capim no lugar. Pessoas da comunidade não puderam mais transitar nas áreas que elas transitavam quando foi instalado o parque eólico. Então isso foi também outro problema. E aí, claro, assim, N problemas são gerados porque também assim, eles se instalaram, digamos, em algumas áreas que eram privadas, de donos de terra, e aí eles pagam uma taxa mensal. Então isso tudo já envolve, já mexe no bolso, né, já vai gerando outros problemas. E aí também os parques eólicos, né, eles acabam gerando uma zona de ruído, uma zona que vai estar mesmo gerando barulho. Então, aves se afastaram de determinadas áreas, principalmente das caatingas. Muitas vezes a gente acaba vendo espécie de caatinga que não transitava na comunidade, transitando na comunidade. Então, se ela está se afastando de lá é porque alguma coisa está escutando, né? Aves migratórias diminuíram, principalmente nessa parte da praia. Alguma coisa deve estar vendo. Algumas pessoas, alguns pescadores dizem que o peixe em alguns pontos já diminuiu. Muitas vezes acredita que pelo barulho, pela sombra que a hélice do aerogerador apaga, faz no mar ou no rio, que espanta. Então, esses são alguns impactos. Houve ponto da partida depois, muita briga de mocinhos, e aí eles vieram dar uma compensação. Mas que na verdade, assim, se a gente for pensar, uma compensação ela não vai sanar os problemas que ficaram ou que já passaram, né? E aí o problema ele vai continuar. Os animais estão lá, as espécies que foram desmatadas não foram replantadas, né? A vegetação de Restinga se perdeu, né? Então, entre outras coisas que vão ficando, né? E uma compensação acaba não sendo um fator necessário que deveria ser feito por outras ações. Sobre a geração de energia eólica no Rio Grande do Norte, Araújo e Azevedo, 2017, páginas 3 e 4 expõem. Em virtude da descoberta e do aperfeiçoamento dessa técnica para fins comerciais, da demanda crescente do mercado global e nacional, e da existência de lugares com ventos capazes de gerar lucros e do qual a mais-valia pode ser extraída, é que o estado do Rio Grande do Norte, localizado no nordeste do Brasil, tem despontado no cenário mundial como um dos principais destinos dos investidores nacionais e internacionais no desenvolvimento de projetos de geração de energia eólica. Nessa região aqui nós vamos encontrar 3 das 4 espécies de manguezais comuns da região. Nós vamos começar pelo maior, mais predominante, que é o manguezal vermelho. Olhando assim de cara, você consegue vê-lo assim, destacar ele? Esse daqui é exatamente. O porquê que ele percebeu esse manguezal vermelho? Porque ele tem uma característica bem interessante, que somente ele tem, que são as raízes aéreas, ou raiz candelabriforme, que é aquelas que formam um candelabro de tipo sustentação do caule. Pode ver que nessa planta, a raiz sai diretamente do tronco da planta e forma um pendão até o chão. Aí, pode ver. Esse pendão é o que vai dar a sustentação ao manguezal. Por quê? O manguezal, no caso vermelho, ele se adapta melhor em regiões as quais a lama é muito frouxa, aquele sedimento, aquela argila é muito frouxa, muito mole. Que é aquele tipo que você pensa que vai normal e desaparece a perna. Ou seja,
essa lama aqui, ó. Esse sedimento, por sua vez, permite mais matéria orgânica em decomposição. E o manguezal vermelho, para se manter firme nesse local, ele precisa se sustentar contra os marés e ventos. Então ele usa essa raiz como escora, ou raiz de escora, que é mais comum também em muitas regiões. O manguezal vermelho ele tem essa outra característica de folha. É uma folha mais pontiaguda e suculentazinha, macia. Essa macia aí na folha é graças à quantidade de água que ele acumula. A raiz do manguezal ela é filtradora, ela absorve muita água no ambiente, tira o nutriente e retorna a água, o excesso da água para o ambiente purificado, limpa de qualquer impureza. Ou seja, ele é um filtrador natural dos volumes hídricos. E essa, por sua vez, tem outra característica que não deixa ele de destacar esse manguezal dos outros, que é a sua coloração. Vocês podem ver que ele é o meu avermelhado, o meu assim, bem firme mesmo, um vermelho bem vivo. Esse vermelho é graças a uma composição bem interessante, uma substância chamada tanino. O tanino é um antioxidante natural capaz de regeneração celular, só para ter uma ideia, ele recupera as células. O mangue vermelho tem esse interessante aqui, ó. Isso aqui é um propágulo. O manguezal não tem fruto, ele tem um propágulo, que é uma semente e fruto, digamos assim. Ela se desprende, quando ela está pendurada, ela se desprende e se fica no chão. E esse desprender, por sua vez, quando a maré está baixa, permite que outro manguezal nasça de onde ele se prendeu, se fincou. Por isso que ele tem essa formação mais pontiaguda. É o chamado miaiá, ou em alguns locais canetinha. Essa canetinha também ela possui uma habilidade de flutuar. Quando as marés, nos fluxos de maré enchentes e vazantes, quando a maré está cheia, que ela se desprende, ela flutua, permitindo assim a propagação da espécie para outras regiões. E onde esse propágulo aproximar-se, encosta na margem, ela vai nascer outro manguezal. Se o local for propício, ele vai crescer. Se não for, ele vai morrer antes de conseguir propagar. Bem, pessoal, nosso segundo manguezal é o manguezal preto. O nome manguezal preto vem de acordo com a sua característica principal, que é uma coloração, assim, um cinza escuro. Essa árvore aqui, ó, mais robusta aqui, é o manguezal preto. Ele tem essa estrutura assim meio retorcida pelo estresse ambiental causado sobre ele. Mas a coloração do caule é escuro e se você fizer um corte na madeira, dentro também vai ser uma coloração escura, um preto mais, assim, digamos assim, não tão preto, um fosco mais. E esse, por sua vez, possui uma folhagem mais interessante que essa aqui, ó. Ela tem aqui um arredondamento da ponta, bem redondinho. E essa, por sua vez, tem uma habilidade de acúmulo de água muito interessante. Ela acumula muita água pelas suas raízes e automaticamente ela expele o excesso de sal pelas folhas, causando o quê? Um embranquecimento na folha. Ou seja, o sal, quando cristaliza, deixa a folha branca. E por isso que está esse verde assim de folha, meu fusco, meu verde opaco. E essa, por sua vez, também prejudica a planta. O sal, por se cristalizar, ela acaba queimando a folha, desidratando e queimando a folha, permitindo o quê? Brecha para outros micro-organismos, fungos e bactérias agirem sobre essa vegetação. Mas ela sobrevive graças à sua renovação constante de folhagem. Ela descarta aquelas folhas mais velhas e renova a sua folhagem. Essa planta ela tem uma adaptação bem interessante que são chamadas pneumatóforas. O que é isso? São raízes respiratórias. Pneuma de pneumonia, né, de respiração, e tóforos de raiz. Juntando a respiração pela raiz ou raiz respiratória, que faz. E isso aqui, por sua vez, permite a planta respirar o oxigênio durante a noite. Agora ficou estranho. Uma planta respirar oxigênio? Sim, pessoal. Durante o dia, a planta faz aquele sistema de fotossíntese. O que é isso? Ela pega água doce, gás carbônico e luz solar para formar a fotossíntese, fazendo o seu nutriente e automaticamente liberando o oxigênio. Só que durante a noite esse processo não dá continuidade porque falta um essencial que é o sol. E esse não é completo. Então ele vai ter que reverte o sistema respirando o oxigênio. Só que o nosso solo de manguezal possui uma quantidade tão grande de matéria orgânica e decomposição que os micro-organismos contidos nele consomem quase que a totalidade do oxigênio. Então o mangue que respira pela raiz acaba tendo a dificuldade de respirar. Então essa planta se adaptou da seguinte forma: gerou o chamado geotropismo negativo. O geotropismo normal é aquela ação da planta jogar sua raiz no solo em direção à gravidade. E o negativo porque ela emerge essas pontinhas que vocês estão vendo aqui, ó, que são as pneumatóforas.
Essa permite, por sua vez, tirar oxigênio durante a noite, tirar oxigênio das águas e da atmosfera, para poder respirar até o dia seguinte, tá? Quando houver o sol de novo, para continuar o ciclo da fotossíntese. Cerca de 30% do que ela produz de oxigênio, ela consome durante a noite para se manter viva até o dia seguinte. Outra coisa, o propágulo do manguezal preto é esse aqui, ó. Quando ela está fechadinha, é tipo uma mangazinha. Você já viu uma mangazinha no pé, né? Pequenininha assim. É semelhante. E ela, por sua vez, já é a planta pronta. Ou seja, ela tem uma carapaçazinha, quando ela se desprende, ela se joga na água ou no chão, dependendo do local, que ela foi flutuando pelas correntezas para se propagar. E onde ela encostar, ela vai se abrir e automaticamente já vai nascer a planta inteira já. A planta bem feitinha dentro já. Essa primeira raiz que você está segurando aí é chamada radícula, é a primeira raiz. E por sua vez ela se prende aonde ela se encostar. Se o ambiente for propício, ela vai crescer rapidamente e propagar o manguezal. De sal na folhagem. Chega períodos que ele acumula tanta água na sua folhagem, que ele acaba ficando branco, nevado de sal, pela quantidade que ela acumula. Ele tem duas habilidades. Uma é a hidratação de folha. Ele tem uma folha bem maciazinha, pode sentir aqui, ó. Ele é macia, mas porém ele acumula muito mais água do que o manguezal preto. E por sua vez ele acumula muito mais sal na sua folhagem. Ao longe, quando se via o manguezal, assim, num período intenso de insolação, via-se o manguezal totalmente branco refletindo. E essa característica deu o nome a ele de manguezal branco, mas só pela essa característica. Isso é interessante demais porque o manguezal, diga ele que o manguezal branco é uma junção dos dois manguezais. Porque ele tem a folha bem maciazinha, que nem o manguezal vermelho, e muito cheia de sal como o manguezal preto. Exatamente, esse é o sal. Chega um momento que ele fica totalmente branco de sal. E outra coisa, pode sim, se quiser experimentar, você vai ver a intensidade. O manguezal branco ele tem uma pequena quantidade de pneumatóforas. E o manguezal também branco possui um pouquinho do tanino do vermelho. Ou seja, eu digo que ele é uma readaptação dos dois mangues, as duas habilidades dos manguezais em um único espécime. É tipo assim, sua folhagem, no caso a sua flor, é o seu propágulo. Ele dispersa em grande quantidade, em quantidades imensas. Chega-se a ficar até o chão completamente cheio da sua folha. Porém, a propagação dele é muito lenta, muito frágil. Então ele não tem assim, uma disseminação muito boa. Então ele vai espalhar quantidades enormes de folha, que por sua vez, se por acaso uma dessas germinar, vai nascer o manguezal. Se não germinar, ele vai continuar tentando. Esse aqui é o manguezal preto. É o primeiro. Tá fechado aqui, sim. O manguezal preto ele já é formado a planta pronta já. Ele já se abre já com a planta pré-feita. São as raízes. Bem pessoal, o que é interessante também é o nosso manguezal ratinho. Porém, essa região aqui não é propícia para ele. Ele se acostuma mais em áreas digamos assim, de brejo, porque ele tem muita água doce e areia. Então essa região aqui muito lamaçosa, assim, ou muito arenosa, seca, não é muito bom para ele. Então ele não encontra-se nessa região. E a região onde ele se encontra melhor está muito afastado e o barco não tem acesso a ele nesse momento. Aqui nessa região aqui nós temos também uma coisa para dizer sobre o manguezal. O manguezal, mundialmente, é considerado como área de APP. O que é isso? É área de preservação permanente, ou seja, é mata atlântica, não pode ser tocada nem prejudicada. Na verdade, se fosse para seguir ao pé da letra, nós nem estaríamos aqui, porque estaríamos invadindo uma área de mata atlântica preservada. Mas só que nossa reserva ela permite o uso sustentável do recurso das plantas. Nós temos assim, micropecuaristas que, para reduzir o custo no final do mês e melhorar assim, sua ração animal, eles utilizam a folhagem do manguezal como complemento alimentar. E os gado, por sua vez, se engordam rapidamente pela quantidade de sal contida nas folhas do manguezal. Mas eles não tiram uma árvore inteira, eles tiram somente em forma de poda. Aqueles galhos mais fracos ou aqueles galhos mais... Com relação à Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão, apresenta uma diversidade biogeográfica de grande importância para os estudos biogeográficos, tanto para nós alunos como para grandes pesquisadores que se empenham no estudo dessa área de biogeografia. Dentro dessa área podemos destacar a diversidade fitofisionômica da paisagem,
com grandes vegetações de litorâneas, de áreas litorâneas de praia, de dunas, de restinga, e também espécies vegetais presentes na região, como as espécies da caatinga, como as cactáceas presentes, as tarcingas e dentre outras. As várias também árvores arbóreas que representam essa polissemia da paisagem. Podemos destacar também as áreas de manguezais, que representam uma importância muito grande na área. Uma área que é de transição marítima e terrestre. Situados em tipos de solos argilosos, os manguezais que são situados em áreas entre os ecossistemas terrestres e marinhos. Esses tipos são tipos de solos salinos que situados em ambientes alagados de estuários tropicais. Essa riqueza biogeográfica apresenta um ecossistema de grande desenvolvimento de espécies características desse local, como o caranguejo. Também apresenta uma importância econômica de grande relevância, principalmente para a população local, que depende das atividades de pesca e do extrativismo. É uma reserva que apresenta grande significância para o desenvolvimento biogeográfico e ambiental. Contribuiu para que eu tivesse uma visão mais aprofundada a respeito da teoria que foi vista em sala de aula. Portanto, foi possível observar empiricamente e refletir a respeito da produção de energia, do desenvolvimento sustentável e da preservação. Acredito que esta forma de estudo é de fundamental importância para que o aprendizado seja mais sólido e reflexível, pois é uma oportunidade de ver na prática o que antes foi visto na teoria e assim fazer uma reflexão mais aprofundada. Portanto, ao fazer a associação da teoria vista em sala com a prática no campo, posso destacar que houve mudanças na forma de pensar a respeito dos conteúdos abordados. Antes de ir a campo, a visão que tinha a respeito da energia eólica, por exemplo, era um pouco diferente da de quando voltei. Durante o campo, foi possível observar e analisar as particularidades do local e assim podendo ter uma visão mais detalhada a respeito da produção de energia eólica na reserva Ponta do Tubarão. Ao conversar com o Tiago, me surpreendi ao constatar que a tão falada energia limpa e sustentável tinha mais pontos a ser analisados do que o que eu imaginava. Assim, foi possível constatar que a produção de energia eólica não traz benefícios para a comunidade local. Na verdade, é produzida naquele território e vendido para outros estados. Portanto, ficou evidente que o principal objetivo daqueles parques eólicos é atender aos objetivos do capital e não o tão falado desenvolvimento sustentável. Assim, foi possível observar que os parques eólicos, embora não causem grandes impactos ao ser aplicados naquela reserva de desenvolvimento sustentável, estaria se contrapondo totalmente aos objetivos de uma reserva, já que as empresas exploram a localidade, deixando pouco ou quase nenhum benefício à comunidade. Como foi discutido nas aulas teóricas, o Brasil possui um alto potencial para a produção de energia eólica, principalmente na região Nordeste. Foi visto também que o custo para a obtenção dessa fonte de energia não é tão elevado e que não causa grandes impactos nos locais instalados. Assim, acredito que deve-se sim usar esse recurso que nosso país oferece. Porém, é preciso a existência de políticas públicas voltadas para as comunidades locais e não apenas o favorecimento dos grandes capitalistas. As atividades de campo são fundamentais na construção do conhecimento científico. Essas atividades de estudo, fora dos muros da sala de aula, permitem ao professor o conhecimento de um instrumento pedagógico, eficiente e bastante proveitoso na relação do ensino com a aprendizagem.
Essa atividade contribui para o fortalecimento da geografia e o desenvolvimento da pesquisa fora da sala de aula. O campo ele é a base da intenção da realidade do aluno com o conteúdo desenvolvido. Estou aqui para falar um pouco do nosso trabalho de campo, que foi estruturado e pensado inicialmente com a professora Angélica para um estudo integrado do meio, ou estudo do meio, onde o principal objetivo foi analisar e observar toda a dinâmica de alguns espaços protegidos e outros espaços que têm uma proposta de preservar os ecossistemas e também desenvolver um turismo sustentável para apoiar a preservação dos ecossistemas locais e também apoiar o desenvolvimento das pessoas que vivem nesses ambientes. Então, esse estudo teve um viés interdisciplinar, onde nós agregamos vários componentes curriculares e coube a mim falar agora nesse relato um pouco do meu entendimento sobre os ecossistemas visitados. Esses ecossistemas nós podemos dividi-lo em vários, mas eu creio que o principal é o ecossistema dos domínios das Caatingas, onde o primeiro ponto que nós visitamos foi o Geoparque Seridó, e nesse momento nós observamos os aspectos fisionômicos e de diversidade local da Caatinga nesse ponto. Foram observados também algumas espécies endêmicas ou outras espécies que têm uma melhor adaptação a esse local, sobretudo no geossítio do Quênia dos Apertados. Em seguida, a segunda etapa do nosso trabalho de campo foi visitar a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão. Lá tivemos a oportunidade de visitar vários ecossistemas. O primeiro ecossistema visitado foi um ecossistema de mangue e um estuário também. E a particularidade desse local é que o semiárido chega até o litoral. Então, nós não temos uma transição entre mangue, Mata Atlântica e semiárido. Essa separação ela não acontece. Logo, a vegetação de Caatinga ela se aproxima da área litorânea, se aproxima das áreas de mangue. E essa dinâmica de mangue, ela também acontece, a dinâmica do mangue, ela acontece por aspectos particulares, como, por exemplo, a água doce que chega e faz a manutenção desse ecossistema, ela é por infiltração da água da chuva nas dunas e, por conseguinte, essa água chega até o estuário e trazendo aí toda uma dinâmica diferenciada e uma biodiversidade relevante para esse ambiente. Além do aspecto de ser um litoral semiárido, que é uma particularidade muito interessante, nós observamos também que esse ambiente possui vários indicadores de um ambiente muito bem preservado, mostrando aí a importância das unidades de conservação e de manter essas unidades de conservação dentro de um modelo de gestão que vise principalmente a preservação desses ecossistemas, mas também que pense na comunidade local, que está aí presente e envolvida nesse manejo e mostrando para os visitantes, seja uma visitação para o turismo ou mais acadêmica, como foi a nossa, que esse ambiente pode ser preservado e pode ter usos com finalidade acadêmica, com finalidade turística, mas que pense em manter esses ecossistemas bem preservados. Nós observamos aí pelo menos 3 espécies de mangue muito bem desenvolvidos, bem evoluídos. Observamos essa dinâmica da vegetação que está presente nos estuários, que está presente na linha de praia. Essa dinâmica do mangue que tem uma relação muito particular também com as dunas, e foi uma pena não ter tido mais tempo nesse trabalho de campo para visitar os ecossistemas dunares, porque são interessantes, tem uma dinâmica muito interessante, mas que dentro de um aspecto geral nós conseguimos observar
vários aspectos interessantes, tanto no que diz respeito às disciplinas de hidrogeografia, biogeografia, mas também com outros aspectos que foi o objetivo desse trabalho de campo, né? Fazer um estudo do meio, um estudo integrado entre os outros componentes curriculares. Nesse caso, Geografia do Nordeste, observando uma particularidade que nós temos aqui no nosso Nordeste, e também voltada à disciplina de Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que esse campo mostrou toda essa correlação e eu acredito que foi muito proveitoso. Um lugar que convida de gente hospitaleira, área de conservação, sertão ligado ao mar. Então vem viver e cuidar na ponta do Tubarão.